Olá pessoal, eu sou a professora Adilânia Ângelo, professora de língua portuguesa e redação. E hoje eu vim falar para vocês um pouquinho sobre o texto dissertativo argumentativo. Você que é novo aí, caiu de telinha no nosso canal, não esqueça de se inscrever, deixar o seu like, tá certo? Comenta, compartilha, é muito importante vocês fazerem isso para que possamos continuar mandando os demais vídeos, certo? Então hoje a gente vai ver um pouquinho exatamente sobre essas questões. Primeiramente, o que é o texto dissertativo argumentativo? O objetivo do texto dissertativo argumentativo é expor, argumentar ou desenvolver um tema proposto, ou seja, ele tem a função de debater o tema e de argumentar. Ou seja, você vai debater o que é que o tema quer falar, vai entender e vai argumentar, colocar argumentos que fortifiquem suas comprovações, certo? Que convença o leitor. Primeiramente, eu trouxe uma imagem para vocês bem legal aqui, ó. É a pessoa comentando e o outro argumentando, deixando bem claro. Então, é importante que tenhamos em mente que precisamos do texto dissertativo argumentativo convencer o leitor sobre o que eu falei anteriormente. O que é argumentar? Quando eu falo que é argumentar, eu digo é arte de convencer e persuadir. Por quê? Quando eu convenço alguém, quando eu quero convencer alguém, eu tenho que utilizar um argumento forte, certo? Então, da mesma forma, quando eu vou escrever uma redação, eu tenho que escrever tendo em vista que é como eu vou convencer o leitor. Por exemplo, eu quero ir para uma festa e preciso convencer minha mãe, então eu tenho que arrumar um argumento que a convença, que deixe ela convencida que eu vou para tal festa e vai ser seguro, certo? Beleza? E convencer é saber gerenciar uma informação, é falar falar a razão do outro, demonstrando e provando. Tudo que eu falo, eu tenho que comprovar, do mesmo jeito na dissertação. E o que é persuadir, né? Persuadir é saber gerenciar uma relação, é falar a emoção do outro, é fazer o outro entender, é fazer o outro entender seu ponto de vista e aceitar. É essa a função do texto dissertativo, ou seja, quando persuadimos alguém, que alguém realiza algo que desejamos. Então precisamos convencer o outro. É igualmente quando eu namoro, eu vou convencer o namorado sobre algo. Então eu tenho que convencer da mesma forma aqui. Beleza? Pronto, vamos continuar. Dissertar é tratar com desenvolvimento um assunto. É discorrer sobre um ponto de vista, opinando ou persuadindo sempre, apoiado em dados, fatos, exemplos, fundamentações que comprovem a tese. Ou seja, utiliza um argumento, utiliza uma novela, utiliza uma reportagem, utiliza uma música, algum argumento que convença o que eu falei anteriormente. Eu preciso lembrar que na dissertação eu preciso fazer a introdução, desenvolver e concluir. Ou seja, na introdução eu apresento o tema, tese e argumento. No desenvolvimento eu vou desenvolver, mostrar minha argumentação. E na conclusão eu vou concluir mostrando uma solução. Certo? Beleza? Então vamos lá. Discutir ideias, analisá-las e apresentar provas que justifiquem e convençam o leitor da validade do ponto de vista que você defende, como eu acabei de falar, colocar algum argumento que defende e que comprova. Sua estrutura, um texto dissertativo, ele precisa ter uma estrutura bem organizada, né? Nesse sentido, seus maiores problemas são expor as ideias de forma... um texto dissertativo precisa de uma estrutura bem organizada. Nesse sentido, seus problemas são expor as ideias de forma desordenada, organizar uma forma coerência, ordenar ideias sem elementos de coesão, argumentar de forma vaga, eu acho, acredito. São fatores que não podem haver dentro de uma dissertação, pois são fatores de primeira pessoa. Lembrando, dissertação ela não pode ter primeira pessoa, é segunda e terceira pessoa. Vamos lá, pessoal. A organização do texto, como eu falei para vocês, introdução, apresentação da ideia central, tese, desenvolvimento, apresentação dos argumentos, sustentem a ideia principal, conclusão, apresentação de um resumo de ideia central, dá uma sugestão do problema.
A introdução ela deve conter, apresentar um contexto inicial, o que vai ser falado, como vai ser falado e o que vai ser discorrido no desenvolvimento. Ela precisa, lembrando que a introdução ela precisa ter tudo, ela precisa ser um resumo praticamente geral do que vai ser falado, porque quem lê essa introdução deverá saber o que vai ser feito no desenvolvimento, beleza? E o desenvolvimento a gente vai fazer uma forma bem que a gente está acostumado a fazer. A redação é praticamente nossa vida, né? Por exemplo, no desenvolvimento, eu vou argumentar, eu vou desenvolver aquilo que eu falei anteriormente. Como? Com argumentos e com argumentos que comprovem o que eu falei, seja com dados de um jornal, uma reportagem, um filme, uma música, com citações, certo? E agora a gente vai ver um pouquinho sobre o desenvolvimento deve discorrer um assunto abordado pela tese, que foi falado na introdução, utilizar fatos e exemplos, que eu falei anteriormente, e levar à conclusão, que a conclusão ela é o quê? É o acabamento da redação, ou seja, a parte que amarra o texto, a parte que você vai apresentar uma solução, a qual você tem que apresentar o agente, quem vai fazer a ação, você tem que apresentar a ação, o que vai ser feito e como vai ser feito. Então, a redação ela é composta dessas três partes, certo? E a conclusão ela vai ser a retomada da ideia central, ou seja, o desenvolvimento e a conclusão ela tem que estar o tempo todo voltando para a introdução, voltando, fazendo um respaldo. É muito importante que mantenha essa ligação para não se perder no tema. Resumo de ideias e argumentos apresentados, sugestão de solução. Essa sugestão de solução, vocês têm que seguir aquele passo a passo. Agente, ação, meio. Tem que, mesmo que não seja por ordem, mas tem que ser mostrado na redação. Certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Obrigado e boa noite.